Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e nesse vídeo eu vou estar respondendo a mais um comentário que foi postado em um dos meus vídeos aqui. O vídeo em questão é Budo Taijutsu, Organizações e Comprovações, e esse comentário foi postado pelo perfil O Mundo da Kawa, né? Pelo avatar aqui eu consigo ver que é uma moça, né? Obrigado por ter mandado seu comentário. São poucas mulheres que interagem aqui no meu canal, né? E eu sei que existem mulheres assistindo aí, tem lá no Analytics, eu consigo ver que existe uma quantidade ali, proporcionalmente ali, um pouco menor de mulheres assistindo o canal, mas elas estão aí acompanhando. E fiquem à vontade para mandar seus comentários, suas questões, de acordo com a possibilidade eu vou responder, né? Até porque a dúvida que você tem pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, né? Bom, mas vamos lá, vamos ao comentário da Kawa. Achei muito bom esse vídeo, esclareceu muita coisa, mas uma coisa eu não consigo solucionar. Como haviam tantos estilos diferentes, um para cada família de samurai, então haviam uma quantidade enorme de estilos. Como surgiu tantos estilos? Eles inventavam uma maneira de lutar e isso ia passando de geração? É estranho imaginar que alguém pudesse inventar um estilo de luta. Nos outros lugares do mundo, pelo que eu sei, o uso de armas era ensinado igual para todo guerreiro, mas os samurais tinham estilos particulares. Imagino que muitas das técnicas desses estilos não eram muito eficientes, já que era criada por alguém possivelmente sem experiência. Muitos aspirantes a samurais deveriam ter técnica bem ruim. O que conhecemos hoje como judô e aikido é derivado de alguns estilos que fizeram mais sucesso, o resto desapareceu. Eu vou definir algumas coisas, né, para poder esclarecer um pouco essa dúvida, Cal. Como você falou aqui e tal, você tem essa estranheza com relação a essa diversidade de estilos dentro das artes marciais japonesas. É uma característica que ocorre também na China, né? E aí você tem essa ideia de que em outras partes do mundo existia uma coisa uniforme, né? Tipo um ensino padrão para todos os guerreiros, né? E na realidade não é muito bem assim, é que a gente não conhece muita coisa, né? Então, se você pegar o pessoal que pratica Rima, que são as artes marciais europeias históricas, existem mestres de esgrima da Europa que tinham seus estilos próprios, mas são estilos que não são conhecidos pela grande parte da população, principalmente a gente aqui que a gente não tem muito contato com a Europa. E mesmo lá na Europa, tipo, são poucas pessoas que conhecem, né? Então, esses estilos individuais existiam também em outras regiões do mundo, né? Só que muitas vezes são coisas que não ficaram muito famosas, né? Mas vamos lá. Como que acontece assim, o surgimento assim, de uma arte marcial personalizada, né? Tipo, uma coisa específica, né? Bom, você tem um manejo óbvio de uma arma, né, que é aquilo que é ensinado para todo guerreiro, né, que vai para um campo de batalha e que participa de uma batalha lutando por um exército. Então, por exemplo, você tem um manejo óbvio da lança, o manejo óbvio da espada, o manejo óbvio do arco. Tudo isso aí é um conhecimento que todo guerreiro possuía, né? Você tem ali um monte de gente, todo mundo com as mesmas armas e todo mundo sabe a mesma coisa, né? Então, o pessoal vai lá, quebra o pau, mata, morre, e um vai voltar para casa machucado, um outro vai morrer ali no campo de batalha, um outro talvez ele esteja um pouco mais para trás, ele não chega a lutar, mas ele vai ver um pouco mais o que está acontecendo, ou talvez um outro que está ali mais na linha ali e tal, e enfrentando o inimigo, talvez ele consiga sair ali sem se machucar muito, talvez ileso, talvez por conta da armadura que ele está empregando ser uma coisa um pouco melhor, ele tenha percebido alguma coisa que dá para ele uma vantagem, tipo, que mesmo exposto àquela situação de perigo, de risco ali, ele consiga evitar golpes fatais, golpes que causem lesões graves, e ele consiga derrotar alguns inimigos e voltar para casa inteiro, né? Bom, e aí no caso, esses indivíduos que participaram de batalhas e voltaram para
para suas casas, né, e tal, e eles tinham experiência, eles acabavam adquirindo um pouco de conhecimento, um pouco além daquilo que era óbvio, né. Então, todo mundo sabe manejar a lança, mas eu sei um pouco melhor, tipo, como empregar a lança contra alguém que está usando uma espada, né? Então eu tenho um diferencialzinho ali que me dá uma vantagem. Se caso o cara do outro lado tiver com uma espada, eu já sei como me virar contra aquele indivíduo, sei me defender e sei como atacar, né? Depois, quando o pessoal voltava a lutar em outra batalha, alguns dias depois e tal, ou algo desse tipo, poderia acontecer de, tipo, acontecer uma peneira. Você tem um monte de gente ali que tem algum conhecimento de o manejo óbvio e tem experiência de combate e sabe um pouquinho a mais, só que uma parte vai morrer e tal, um ou outro vai voltar com um pouco mais de conhecimento, né? E se ele passa esse conhecimento para frente, se ele ensina alguém esse conhecimento que ele adquiriu às custas de se expor a uma situação de risco, a outra geração, ou o discípulo, ou o herdeiro dele, ou o sucessor dele, não vai precisar se expor àquela mesma situação para aprender aquilo que o outro cara já se arriscou para aprender, né? Ele já passou aquele conhecimento para frente. Então, aquele conhecimento já está consolidado, está validado, né? Tipo, não, isso aqui funciona, porque se não funcionasse eu estava morto, né? Então, se caso você tiver com uma lança, o outro cara tiver com uma espada, o cara vier te atacar desse jeito, você bloqueia de tal forma e entra um golpe em tal lugar que você mata o cara, né? Bom, e assim começou a se fundamentar essas artes marciais, né? E talvez exista essa ideia de que as artes marciais foram criadas tipo já prontinhas, né? Tipo um pacote fechadinho, né? Com todas as técnicas já prontas. Mas não é bem assim que acontece. E quando não se sabe a origem de uma arte marcial, é comum que se criem mitos de criação. Assim como as religiões inventam mitos de criação para como o mundo se formou, né? Porque o pessoal não estava lá para ver como que o mundo se formou de verdade, né? E, bom, com arte marcial, tipo, existem, por exemplo, Tai Chi Chuan. Existe a lenda de criação do Tai Chi Chuan, que um guerreiro chinês lá no Monte Wudang abriu a janela de manhã e viu uma garça lutando com uma serpente, e daquela observação que ele fez, ele criou uma estratégia baseada nos movimentos dos bichos ali e inventou o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan prontinho, bonitinho, né? Mas na realidade não é bem assim que acontece, né? Então, tipo, aquele conhecimento, aquele pouco de conhecimento acima do óbvio que você adquiriu, você passa para frente, e aquele indivíduo que recebeu aquele pouco de conhecimento vai ter as suas próprias experiências. Com o tempo ele assimila aquele um pouco de experiência que ele vai ter com o pouco que o mestre dele passou para ele e vai passar adiante, né? E aí, conforme as gerações vão indo, você chega em um ponto onde o cara ele tem muito mais estratégias refinadas, mais pulos do gato, do que o manejo óbvio, né? E aí, quando alguém que é totalmente cru, né, ele quer lutar contra aquele guerreiro especializado, utilizando só o manejo que é óbvio, poxa, ele não tem chance de ganhar, porque o outro ele já sabe lidar com o óbvio e ele possui estratégias que não são conhecidas, né? Então ele tem uma vantagem, né? E aí, naturalmente, esses indivíduos que têm mais conhecimento, que foi agregado através de uma sucessão de gerações de mestres ou de guerreiros, eles acabavam ganhando nome, né? Ficando famosos. Não, poxa, aquele cara ali, ele tem uma coisa diferente, porque quando eu levo o meu exército para uma batalha, suponhamos, um terço dos meus homens morre, mas aquele cara volta vivo. Aí depois eu junto mais um pouco de gente, levo para uma outra batalha, metade do pessoal morre, mas aquele cara volta vivo. E, tipo, toda vez que a gente vai para o campo de batalha, aquele cara, ou aquele cara que foi aluno daquele sujeito ali, tipo, o cara volta vivo. Tipo, ele consegue derrotar muita gente e tal, e ele consegue voltar inteiro. Então, poxa, aquele cara tem uma coisa diferente.
Então eu vou querer aprender com aquele cara, né? Ou se eu sou general, eu vou querer que aquele cara ensine os guerreiros do meu exército, né? E assim que se formaram as artes marciais e surgiram os primeiros mestres renomados de arte marcial, né? E não existia, tipo, tantos estilos assim, tipo, haviam algumas centenas ao longo dos anos ali, mas tipo, não existia um estilo para cada família, porque até por seleção natural, muita gente morria e tipo, ou se o cara inventou uma coisa e tal, ele já morre na primeira batalha, tipo, aquilo que ele inventou morreu junto com ele, né? E se caso aquela estratégia que ele empregou foi bem sucedida, tal, ele consegue voltar para casa e passar aquilo adiante. É seleção natural, realmente, né? E não adianta você querer inventar alguma coisa, tipo idealizar uma técnica se você não tem conhecimento prático ou se você não passou por aquela situação, né? Porque senão você não tem como validar, você não sabe se aquilo ali funciona. Você pode idealizar, por exemplo, o manejo de uma espada curta, que com esse manejo você vai enfrentar qualquer arma e vai derrotar qualquer arma, ou qualquer guerreiro. Ah, tudo bem, na sua cabeça você pode imaginar isso, mas e na prática, na hora que você for precisar daquilo ali mesmo, será que aquilo ali vai salvar a tua pele? Né? Então, aquelas artes marciais que são tradicionais, que passaram por períodos de combate, muito provavelmente elas empregaram aquelas técnicas em situações reais e elas só foram passadas para frente porque é uma coisa que funcionava. Se fosse algo que não funcionava, tipo, tentei fazer e eu morro. Aí um outro parceiro meu que sabe a mesma coisa, tenta fazer a mesma coisa, morre também. O pessoal começa a perceber, poxa, isso aí não funciona. Então vamos abandonar isso aí e deixa quieto, né? E, claro, algumas coisas eram deixadas para trás por conta de mudanças no campo de batalha. Uma arma fica diferente, a armadura fica diferente, a estratégia é diferente e tal. Então, alguma coisa acaba ficando obsoleta, mas não é que ela não funcione, a situação muda, né? Então aquela estratégia ela funciona dentro daquele contexto. Quando se muda o contexto, você tem que mudar também a sua abordagem, né? Como por exemplo a esgrima hoje em dia ela não tem tanto apelo porque ninguém anda com espada para rua, né? Porque hoje em dia a arma de fogo ela já suplantou a arma branca, né? Mas se ocorresse alguma catástrofe, tipo, ferrasse com a indústria mundial. Isso aqui tem munição limitada, acabou o disparo, acabou a arma de fogo. Né? A arma branca não, enquanto estiver afiada está cortando. Né? Um cataclisma, assim, de proporção mundial. E as armas de fogo se esgotassem, a gente ia voltar a empregar as armas brancas e provavelmente as mesmas estratégias que eram empregadas no passado. Se aquele conhecimento se perdeu, o pessoal vai ter que garimpar, né, e experimentar e vai acabar passando pelos mesmos passos que os guerreiros do passado já passaram. Né? E aí, como que existem artes marciais também que podem derivar de outros estilos, né? Então, por exemplo, existe lá no Japão Tenshin Shoden Katori Shintoryu, que eu já comentei aqui em outro vídeo, é uma escola muito famosa, muito renomada, né? E muitos indivíduos iam e treinavam essa escola porque é uma escola famosa e tal, tinha um método de combate muito eficiente, né? Houve um guerreiro muito famoso que praticou essa escola e depois ele criou um outro estilo, né? Que foi o Tsukahara Bokuden, né? Tsukahara Bokuden ele aprendeu o Tenshin Shoden Katori Shintoryu pelo pai adotivo dele. Ele aprendeu, acho que foi Chuko ou Chujo Ryu, pelo pai biológico dele. Né? Eles tinha essa ideia também de adotar filhos dos outros no Japão. Né? Então ele aprendeu essas duas escolas, mas principalmente Tenshin Shoden Katori Shintoryu. E ele participou de muitas batalhas, de muitos duelos durante a vida toda dele e ele acabou ganhando muita fama, né?
ele bota o Musashi no chinelo, né? Tem uma história famosa dele, né, de que, tipo, como ele era muito famoso, muita gente queria derrotar ele para ganhar fama, né? E quando ele já estava idoso, ele já estava cansado já de derrotar muita gente, assim, desses duelos frequentes, né? Uma vez ele estava atravessando um rio, ele estava em um barco, né? E aí, no meio do barco, tipo, um jovem samurai ele levantou e tal, seu Tsukahara Bokuden, eu tô desafiando você para um duelo, né? E aí ele, puta, mais um, cara, nossa, não aguento mais. E o cara insistindo, não, eu vou lutar com você, nem que eu tenha que lutar com você aqui dentro do barco, né? E aí ele, não, pera aí, não, tudo bem, você quer me enfrentar? Beleza. Aí ele olhou em volta, não, tem uma ilhazinha ali no meio do rio, a gente, eu vou pedir pro barqueiro chegar ali próximo da ilha, e aí tal, a gente desce do barco e aí eu luto com você naquela ilha, né? Aí tudo bem, o cara aceitou, aí o barquinho foi indo em direção ali àquela margem daquela ilhazinha, e o cara que era mais jovem já correu na frente e pulou para a ilha, né? Tá para já tá pronto ali em terra firme para enfrentar o Tsukahara Bukuden. Aí o Tsukahara pegou e falou, meu, toca o barco, vamos embora, deixa esse cara na ilha aí. Ele ficou famoso, né? E, utilizando as bases que ele tinha de Tenshin Shoden Katori Shintoryu e Chujou Shukoryu, não me recordo o nome, né? E aí mais aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, né? Ele assimilou um pouco mais o conhecimento, né? Só que ele não era sucessor de Katori Shintoryu, né? Nem de Chukoryu, né? E aí aquele conhecimento que ele teve vai morrer com ele? É um conhecimento que ele ganhou ao longo de uma vida de batalhas, enfrentando todo mundo e descobrindo novas estratégias, né? Poxa, aí o que aconteceu? Ele formou um novo estilo, ele formou Kashima Shintoryu, né? Que Kashima Shintoryu é uma escola derivada de Katori Shintoryu. E aí, no caso, existem essas artes marciais que uma deriva da outra, né? Depois de uma vida de prática, uma vida de conhecimento, né? Prático, né? Então, poxa, não, eu adquiri mais conhecimento, né, em batalhas de verdade, mas poxa, eu não sou mestre daquela escola, tipo, não cabe a mim assimilar esse conhecimento ali naquela escola, né? Então aquela escola ela segue aquela tradição que ela já tinha de ensinamentos, né? E o indivíduo poderia ser autorizado pelo mestre daquela linhagem para formar uma outra linhagem com um nome próprio, né? Empregando os mesmos conhecimentos daquela tradição do tronco principal, né? E ali naquela ramificação ali o cara coloca os conhecimentos dele, né? Isso ocorre como, por exemplo, na Kukishinden Ryu, né? Que existe Kukishinden Ryu Bojutsu, existem ramificações, uma delas que está na Bujinkan é a Kukishinden Ryu Happo Rikenjutsu, né? Que é uma ramificação de Kukishinden Ryu Bojutsu que existe dentro da Bujinkan e que foi autorizada pela família Koki, né, para que se formasse esse estilo, e o Takamatsu, né, que formou essa ramificação de Kukishin Ryu, né, que está presente dentro da Bujinkan, né. Então pode ocorrer essa ramificação, né, geralmente a partir de uma arte marcial que já existe, com autorização do mestre dessa arte marcial que já existe, né, mas tipo, você tem que ter alguma coisa a agregar, né? Para finalizar, essa ideia de arte marcial, de tradição, escola, ela só faz sentido a partir do momento que ela mantém um fluxo, né? Tipo, ela tem uma descendência, né? Então ela passa por várias gerações, é ensinada de um mestre para outra geração e ela vai seguindo, vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo, né? A palavra Ryu, né, que designa ali os estilos, não significa escola, mas
a tradução é mais alguma coisa como fluxo ou como algo contínuo, algo que avança, né? E no caso ali é uma arte marcial, uma escola de arte marcial, ela só toma esse formato como escola de arte marcial, como tradição de arte marcial, depois que ela passa através de um certo número de gerações, né? Uma técnica que é criada por alguém e não foi passada adiante ainda, que não é uma tradição, não é uma escola, é apenas uma técnica que alguém conhece. Bom, espero ter respondido essa dúvida sua, Carl. Ter esclarecido aí um pouco esse ponto de vista aí. Se caso você tiver mais dúvidas, pode mandar essas dúvidas aí nos comentários. As outras pessoas aí queiram comentar também, queiram tirar outras dúvidas, pode ser relacionado a esse tema ou outros temas também. Fiquem à vontade, o espaço para comentários está aberto. Se caso você gostou, deixe seu joinha aí, compartilhe com seus amigos e acompanhe o canal para conhecer um pouco mais a respeito de arte marcial. Bom, obrigado por ter assistido e até mais.